Olá, meus amigos, que Deus te abençoe grandiosamente. Nessa oportunidade, nós estaremos lendo a palavra do Senhor, que está registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, quando nós falamos da palavra de Deus, também conhecido como carta de amor, conhecida também como a mensagem da cruz, e outros também como a escritura sagrada, nós vamos conseguir entender que a palavra de Deus é ela, que através dela é que nós conseguimos as respostas da nossa vida. Através da palavra de Deus é que nós vamos entender quais são os mandamentos de Deus, quais são ali as normas estabelecidas por Deus, para que a gente venha entender o que a Bíblia, o livro santo, o único livro do universo que contém todas as áreas e que responde todas as áreas da vida. Vida pessoal, vida econômica, vida espiritual, sentimental, conjugal, familiar, vida espiritual, vida religiosa, vida social, todo tipo de vida, vida invisível, vida visível, além de abranger todas as matérias que você imaginar e as que ainda irão se descobrir, a Bíblia já tem a resposta de tudo, do começo, de como surgiu o mundo, como veio, para que veio, o que é o homem, para que é o homem, o que é a mulher, para que é a mulher, como, para onde vão, da onde veio. A Bíblia, esse livro santo e único, existem diversos trilhares de livros no mundo, mas a Bíblia é o único livro, o único. Outros livros que existem, como Vedas, como outros livros de outras religiões, também são livros que são até importantes, mas igual a Bíblia não existe nenhum que equipara-se a santidade, pureza, perfeição, nenhum equipara a Santíssima Bíblia. Por isso que quando nós olhamos para ela, ela é como o livro do Senhor. Aquele que a lê, aquele que a entende, vai fazer com que essa pessoa seja honesta. A pessoa lê a Bíblia, ela vai se tornar uma pessoa boa, íntegra. Um pai de família que vai amar sua esposa e sua família. Um pai de família que vai honrar o seu trabalho, a sua empresa, os seus amigos no trabalho. Um filho que vai aprender a honrar o pai e a mãe. Uma mãe que vai aprender a suportar as tentações da vida. Uma mãe que vai ser ali diligentemente na sua casa, no seu trabalho. A Bíblia vai ensinar a sociedade, as leis que vão levar para a verdade, o caminho para que a política venha ser uma política honesta. A Bíblia vai ensinar aqui a pessoa a vida e escolher os caminhos retos e abandonar a prostituição, a impureza, a guerra, a briga. A Bíblia vai ensinar quem é Cristo, o Deus Santo, aquele que saiu da sua divinidade, da sua divindade, aquele que é todo poderoso, aquele que deu a sua vida. Ele teve que se tornar humano, porque nenhum humano no universo poderia fazer esse sacrifício. E a Bíblia relata essa história, relata esse fato. Ainda que pessoas não acreditam, isso não invalida nada. Nada vai invalidar a Santíssima, Altíssima Bíblia. Nada consegue invalidar. Ainda que pessoas tentam achar contradições na Bíblia, elas que se autocontradizem, mas a Bíblia é impossível se autocontradizir, porque ela apenas usou o ser humano, mas a inspiração foi divina. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos sobre tudo isso, sobre a moral, sobre a ética, sobre toda a bondade. Imagina, se a Bíblia não existisse, o mundo seria totalmente pior, 300 ou milhares de vezes mais pior do que nós estamos hoje. Veja que tudo aquilo que a Bíblia prega é a única verdade. Ainda que pessoas pensam em verdades relativas, são invenções. Mas a Bíblia, tudo que a Bíblia fala, na área pessoal, área sexual, área mental,
Tudo que a Bíblia fala é a única verdade. Única, única. Como eu disse, existem trilhares de livros, ou muito mais do que isso, mas nenhum equipara-se à Santíssima Bíblia. Então esse livro, que nos ensina a ser honesto, puro, santo, nos mostra que nós temos uma eternidade, nos mostra que nós temos um Deus, nos faz nós termos uma liberdade de fazer tudo, mas sabendo que nós temos que fazer o que é correto, porque nós temos um Deus pela qual nós iremos ali um dia prestar conta. Existem pessoas que não acreditam. Infelizmente, isso não invalida nada a Santíssima Bíblia. Mas todo aquele que preza em ver a Bíblia, ele terá resposta de tudo que ele quiser. Ele vai ter resposta da vida, vai ter resposta sobre anjos, vai ter resposta sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, como viver nesse mundo, como sair das impurezas, como dar uma resposta para uma mãe, para um pai, para um mendigo, para uma pessoa que está perdida, como que mostra a luz para quem está no fim do túnel, como ela busca uma cura de uma doença espiritual, física, psicológica, como que ela busca? A Bíblia dá a resposta. Então esse livro, chamado de Bíblia Sagrada, de Carta de Amor, Mensagem da Cruz, ela nos mostra o que é a cruz. A cruz é Cristo crucificado, ressuscitado. E ele, a partir daquele momento, ele comprou toda a humanidade. Todos, desde daquele que nasce até o último que vai morrer. Desde que ele aceite a Jesus. Crianças e bebês são inocentes. Você já está na glória. Já são salvos. Agora, aquele que tem conhecimento e busca o conhecimento e entende quem é Jesus, pode ter certeza que a salvação, ela já foi dada por Cristo. Agora nós teremos o privilégio de conhecer mais e mais a Deus. Como que eu conheço? Através da Bíblia. Quem é Deus? É o Altíssimo, Todo-Poderoso, o Criador. Quem é Jesus? É aquele que, mesmo sendo Deus, ele não houve soberba nele para que ele se engrandecesse, mas ele humilhou-se e veio até a terra e morreu por mim e por você. Quem é o Espírito Santo? É aquele que veio para consolar eu e você, para nos fortificar nos momentos de tristeza e agonia, para que a gente persevere, mesmo diante de luta, de doença, mesmo diante de pressão, nós estamos com o Espírito Santo, ele está dentro de você. Quando você faz uma bondade, não é porque você é bonzinho, é porque o Espírito Santo habita em você. Então, como que eu posso seguir esse caminho? As diretrizes, seguindo, tendo fé. O que é fé? Fé não é você acreditar. Acreditar, você acredita em qualquer pessoa. Ou seja, acreditar é temporal. Quando aquela pessoa te desmotiva, acabou. Você nunca mais vai acreditar nela. Mas crer é diferente. O crer, ele é atemporal. Você crê doente, você crê nele pobre, você crê nele rico, você crê nele com pessoas, sem pessoas, sozinho, na multidão. O crer, ele é diferente. Você morre e você nunca perde a fé. O acreditar, não. O acreditar qualquer coisa desmotiva ele, deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar, né? Porque se crer, a pessoa não consegue mais largar Deus. Quando ela crê de verdade. Então a Bíblia mostra que quando a pessoa se entrega a Jesus de verdade, e ela muda, se ela faz aquela conversão, igual o carro está indo, ele se converte, ele volta para o caminho para Deus, então a vida dele começa a mudar. Ele vai ter as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas pelejas, mas qual que é a diferença? É que com Cristo ele consegue superar as dores. Ele não vai se jogar de cima de um precipício, que nem pessoas fazem. Ele não vai jogar essas dores nas bebidas, nas drogas, nas baladas para tentar, não. A esperança dele é Jesus. Então a vida muda. Ele pode estar passando por qualquer peleja, mas por dentro ele está em paz. Então quem é crente, quem é cristão, quem lê a Bíblia, quem tem a Bíblia como o único livro santo, a pessoa tem uma vida totalmente diferente. Agora, quantas pessoas são desse jeito? Você que sabe. Eu não posso avaliar ninguém olhando. Eu tenho que avaliar a mim. A Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 11. Examine-se o homem a si mesmo,
Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ó, 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. Então é importante a gente olhar não para outras pessoas, mas para nós mesmos. Porque o olhar, ele vai nos ensinar a nós a entendermos a nós mesmos. Olha só, o versículo de número 28, versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, examine-se o homem, e assim coma deste pão. Ou seja, o homem tem que examinar ele mesmo, não outras pessoas. Se eu julgar a pessoa porque ela fuma, e se eu mentir? Se eu julgar a pessoa porque ela adultera, pois eu também olho para outras pessoas. Eu não tenho poder nenhum de julgar ninguém. Eu posso olhar e posso falar, mas julgar somente a Deus. Eu não posso decretar ninguém. Agora a Bíblia pode. A Bíblia diz que aquele que não crê, o que é crer, como eu já expliquei? Aquele que não entrega Jesus de verdade, ele não vai ser condenado, ele já está condenado. Porque quem não tem advogado é condenado. Então a Bíblia nos ensina tudo isso. A viver de forma íntegra, honesta, em um caminho reto, como filhos, como pais, como patrão, como funcionário, como pessoas na sociedade, como eleitores, como pessoas que têm cargo político, como todo o tipo de ser. A Bíblia ensina eu e você a sermos pessoas diferentes. Pessoas que adoram a Deus aonde elas estiverem. Seja na igreja, seja na rua, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Então a Bíblia está aqui. Ela serve para dar resposta. Ela serve para nos guiar. Serve para nos instruir. A Bíblia serve para mostrar toda a divindade do nosso Deus. Que Deus venha nos abençoar. Que essa palavra ela possa estar cravada nos nossos corações. Para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Que Deus te abençoe. E graças a Deus.